Olá, esta é a aula número 1 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Nós estamos iniciando o terceiro bimestre, essa altura do campeonato aí, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma lista preparatória com alguns temas que cairá lá na prova da AAP, referente ao terceiro bimestre. Então, nesta lista nós vamos pegar alguns exercícios, alguns temas e tentar recuperar ou reaprender ou até mesmo aprender as habilidades que serão exigidas lá, tá? Nesta aula eu resolvi fazer uma aula mais teórica para falar de todas as funções que irão cair lá na AP, tá? E só para lembrar o conceito de função, é quando um valor está em função do outro. Por exemplo, o consumo de energia elétrica, né? O preço da conta, né, de luz depende do consumo. Quanto mais você consumir, mais você vai pagar. Sei lá, litros de combustíveis, né? Quanto mais você comprar, mais você vai pagar. Então, a palavra função em matemática tem esse significado, né? Um valor está em função do outro, um valor depende do outro, tá? A P vai cair de todos os tipos, né? Do primeiro grau, do segundo grau, a função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. Então, o que eu vou fazer? Para relembrar para vocês, né? E com o auxílio do aplicativo GeoGebra, nós vamos lembrar os principais conceitos e os formatos também de gráficos de funções que nós temos aí dos vários tipos matematicamente falando, tá? Então, vai ser mais teórica esta aula que eu preparei aqui, tá? Para lembrar todos os conceitos. Função do primeiro grau. Forma geral é ax mais b, onde a e b eles são números, tá? Números que são representados, tá? E esse a, se ele for maior que zero, um número positivo, eu vou ter uma reta crescente. Se ele for um número menor que zero, ou seja, um número negativo, eu vou ter uma reta decrescente. O que eu vou fazer? Eu vou saindo da apresentação e mostrando o gráfico para vocês no GeoGebra, para vocês analisarem o comportamento das funções, tá? Então vai ser o seguinte, ó, vou abrir aqui o GeoGebra, vou colocar aqui uma função, por exemplo, 2x menos 3, tá? A gente percebe que tem um gráfico crescente, o valor do b é esse ponto aqui que interceptou aqui no eixo de y, tá? Isso é um padrão matemático, sempre isso vai acontecer, e vai ser uma reta crescente, tá? Se eu tiver um valor com o A negativo, que é igual tá lá, por exemplo, esse, né? Ó, tá vendo? Ó, eu tenho uma reta decrescente por questão deste A que está aqui, que agora é um número negativo, ou seja, um menos 3x menos 2, então eu tenho uma reta decrescente, tá? Então esse é o padrão aí, certo? Só para lembrar, para retomar um conceito básico, talvez vocês tenham esquecido, nós chamamos essa função de primeiro grau representado por essa letra F, e entre parênteses aí é a nomenclatura de função, uma notação de função. Ela é do primeiro grau porque a letra do expoente do x está elevada à primeira. Lembrando que quando o número não tem expoente, ele está elevado a 1, não é isso? Então, esta função é do primeiro grau porque eu só tenho x ou qualquer outra letra à primeira potência, tá? Bom, agora vamos ver aqui o comportamento da função do segundo. É bom ir marcando para vocês lembrarem, né? Aí no caderno o comportamento das funções para poder fazer a análise dos gráficos, tá? Bom, agora a função do segundo grau ou função quadrática, né? Porque não é porque é do quarto grau, eu tenho o x elevado a 2. Alguns vestibulares, inclusive o Enem também está chamando a função quadrática porque tem x elevado ao quadrado, tá? Então a forma geral da função quadrática é ax elevado a 2 mais bx mais c, certo?
onde A, B e C são números, e quando eu tenho o A maior que zero, eu tenho uma parábola voltada para cima. Quando eu tenho A menor que zero, tem uma parábola voltada para baixo, né? Então, essa curva que forma a função do segundo grau é chamada de parábola. E só uma curiosidade, né? Eu gosto sempre de falar algumas coisas sobre os conceitos matemáticos e tal. Aquela antena parabólica, se você olhar ela de uma vista lateral, ela tem esse formato aí da função quadrática, né, ou da função do segundo grau. Por isso o nome parabólica, né? Tudo que tem esse formato pode-se dar o termo, né, de parabólica, que vem com o nome da parábola, que é essa curva formada aí, tá? Bom, vou colocar dois gráficos aqui também para a gente poder analisar da função do segundo grau. Vou colocar o gráfico, por exemplo, x elevado a 2, olha aí, né? Vou pôr um 2 aqui só para ficar mais fácil aqui, ó, 2, certo? 2x elevado a 2, aí o que que eu tenho aqui? Eu tenho a parábola com a curva voltada para cima, a gente chama de concavidade, né? Essa boca aqui que ela abriu aqui, tá? E se eu substituir uma outra aqui, por exemplo, menos x ao quadrado, eu tenho a parábola voltada para baixo, tá vendo? Então tem esses dois formatos. Então o formato da função do segundo grau é uma parábola, tá? Beleza, vai marcando, vai fazendo os registros aí dos formatos dos gráficos que será exigido de vocês esta habilidade. Agora, função exponencial. O que significa função exponencial? Eu tenho uma letra no expoente, né? Lembrando que na potência eu tenho a base, que é o número que está embaixo, o número que está exposto, o expoente, é da potência, né? O número que está em cima. E aí a gente tem esse formato, a forma geral, geralmente é A elevado a x, tá? Pode ser que tenha mais alguma coisa, mas geralmente o padrão é esse daí. E aí você percebe que o x está no expoente, por isso que é chamada de função exponencial. E aí tem as duas características lá, ó. Quando o A for maior que 1, ela é crescente. Percebe que é uma curva, mas não é no mesmo formato da função do segundo grau, certo? E o segundo exemplo é quando eu tiver um valor entre 0 e 1, que é o que a gente representa nessa nomenclatura. Então tem esse intervalo, né, de o início e o final, tá? Então entre 0 e 1 eu tenho uma função decrescente. Bora para o GeoGebra para mostrar para vocês aí. E aí pode fazer também, eu estou usando a versão online, né? Não instalei no computador aqui, eu estou usando a versão que a gente consegue fazer algumas coisas aqui, tá? Bom, vamos lá, vou pôr a entrada aqui. Colocar aqui o teclado, que aí não vai dar para digitar o expoente. Bom, vamos lá. Então vou colocar 2 e aí você vai acompanhando aí na tela também, quem quiser fazer, ó, a função potência no GeoGebra é esse daqui, ó. É y, está embaixo do y aqui, tá? Então nós vamos colocar 2 elevado a x, tá vendo? Como eu coloquei o 2 é maior que 1, então a curva que eu tenho do gráfico ficou voltada para cima, né? Ela é uma crescente, é uma função exponencial. O que significa exponencial? Significa aí nesse caso 2 elevado a x, que é sempre o dobro do valor, né? E está muito na moda por causa da pandemia e tal, a curva exponencial e tal, esse tipo de coisa, não é? Então eu tenho uma curva virada para cima porque aqui o A ele é maior que 1, certo? Comparando com o outro tipo, só para a gente ver aí normal, vou colocar entre parênteses só para ficar melhor aqui. Então vou colocar 1 sobre 2, ou 1 dividido para 2, ou meio, né? Tem várias maneiras de chamar isso aí. Se eu pegar 1 dividido para 2, dá 0,5, está dentro daquele intervalo que eu falei para vocês, que é de 0 a 1, tá? E aí, colocando no expoente, eu vou ter a curva nesse formato, tá vendo? Ó, aqui que ele marcou como uma função g aqui, né? G de x. Então, eu tenho uma curva decrescente. Uma coisa importante de observar é que ela passa sempre pelo 1, nesse caso aqui,
porque qualquer número elevado a zero dá 1, né? A gente vai dar uma relembrada nessa parte aí de potência, de expoente negativo e tal, para vocês retomarem também algumas coisas, mas uma característica importante é observar isso daí, tá? Então, quando for maior que 1, ela é um número positivo, né? E vou ter uma curva crescente, como quando for entre 0 e 1, eu vou ter uma curva decrescente, tá? Certo. Bom, a próxima vai ser a função trigonométrica, né? E aí, assim, para lembrar os conceitos, eu coloquei aqui o ciclo trigonométrico para vocês retomarem, né? Foi tema que vocês estudaram em anos anteriores e tal. E aí a gente vai dar uma retomada aqui rapidamente para a gente poder fazer. Obviamente que você pode usar o aplicativo para poder resolver as questões e tal, mas eu vou mostrar também como que você faria para criar um gráfico de uma função trigonométrica sem a necessidade do aplicativo, né? O aplicativo vai ser mais um auxílio para a gente ver o padrão e esse tipo de coisa, tá? Então, o ciclo trigonométrico a gente tem uma volta completa com 360 graus, não é isso? Então, no gráfico, geralmente a gente usa x, y, não é isso? No ciclo trigonométrico, a gente usa cosseno e seno. Só para lembrar, né, tem uma brincadeira pedagógica, vamos dizer assim, né? A parte de baixo, o eixo horizontal, quando eu estou com sono, eu estou deitado. Quando eu estou sem sono, eu estou em pé, não é isso? Então, só para lembrar os dois eixos, o vertical e o horizontal, tá? E aí nós vamos colocar os ângulos, né? Começando com 0, 90 graus, que é um quarto de volta, 180 graus, que é metade de volta, 270 graus, que é 3 quartos de volta, e uma volta completa, 360 graus, tá? E aí, o ciclo trigonométrico, ele é desenvolvido todo num círculo que a gente chama de raio unitário. O que significa unitário? A distância entre o centro e a borda, que é o conceito de raio, que é do círculo, né? A gente tem uma unidade de medida. Então, o que acontece? Ó, aqui, depois do zero, vai ser 1. Lá na parte de cima também um positivo. Antes do zero vai ser menos 1 e aqui menos 1. E aí os conceitos iniciais, né, as funções trigonométricas iniciais de seno e cosseno, a gente vai perceber que vai ficar variando de um positivo para um negativo por causa desse conceito do ciclo trigonométrico que representa, né, o raio unitário, tá? O que eu vou fazer? Como essa daqui é um pouquinho mais elaborada matematicamente falando, eu vou fazer o gráfico da função seno de x e aí vocês vão ficar para fazer o gráfico do cosseno de x, que é mais ou menos a mesma coisa, só que alguns valores vão ser trocados, né? Porque a palavra seno significa curva, a palavra cosseno o complementar da curva, então um valor complementa o outro, né? No caso aí do ciclo trigonométrico. Então vamos lá, eu vou colocar os valores aqui do seno de x e aí nós vamos identificar qual é o valor, se é 1, se é 0, se é menos 1 e tal. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou tomar como referência o eixo do seno, que é o eixo vertical, e eu vou marcar os pontos principais, que é o 0, 90, 180, 270 e 360 graus, e nós vamos identificar que valor que é, se é 1, se é menos 1 ou 0. Começando com o primeiro ponto, 0. Aí só para observar, se eu olhar no eixo horizontal, eu vou marcar 1 positivo. Mas como eu estou analisando o seno, eu tenho que pegar esse ponto que está marcado no 0 grau e projetar ele no eixo vertical. Então, se eu trazer esse ponto para o eixo vertical, eu vou perceber que está bem no centro, no cruzamento dos dois eixos aí. E esse valor tá bem grandão lá, significa que é 0, né? Então, o valor do seno de 0 grau é 0. Lá em cima agora 90 graus, ó. Aí se a gente olhar, tá bem em cima do 1 ali, né? 1 positivo. Então, o valor do seno de 90 graus é 1 positivo. À esquerda agora, 180 graus. Qual é o valor do seno de 180 graus? Se eu olhar no cosseno,
eu vou marcar menos 1, mas como eu estou analisando o seno, que é o eixo vertical, então eu tenho que trazer esse ponto para o centro e verificar a sua projeção no centro ali do círculo, que é 0, que a gente viu ali, né? Então é 0. Lá embaixo, 270 graus. Então, 270 graus tem lá o valor que nós temos lá, que é o valor de menos 1, certo? Então é menos 1 o seno de 270 graus. E por último, o 360 graus, que é a mesma coisa, então tá lá os valores, tá? Caso você ache muito difícil de identificar os valores aí dos ângulos e tal, esse tipo de coisa, você pode usar a calculadora também para fazer, mas eu fiz aí o desenho do ciclo trigonométrico. Se você não conseguir, você pode usar a calculadora. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. Vou mostrar um só, né? Não precisa mostrar todos e tal. A gente tem que ir na calculadora científica, tá? Do computador é um pouquinho diferente. E tem essa tecla aqui sim, que geralmente é o padrão americano, tá? E aí vem um pouquinho diferente. Mas tem o seno e tem o cosseno aqui, tá? Eu vou colocar o de 180 graus, certo? E vou apertar a tecla sim, tá vendo? Aí deu lá, ó, 180 graus, 0, tá? Se você achar difícil, você pode fazer por aí, pela calculadora. Se não, pode só interpretar o ciclo trigonométrico, vai dar na mesma, tá? Vai dar o mesmo valor, certo? Bom, dito isso, identificamos os valores. Agora nós vamos fazer o seguinte. Geralmente, poderia ser usado o gráfico na escala de graus, que é o que nós utilizamos aí para fazer, mas é muito comum usar a escala de pi radiano, que aí eu vou lembrar para vocês como que faz para chegar nos valores, somente os principais, tá? Que é os que estão aí nos extremos da circunferência, certo? Bom, para fazer isso, para lembrar da escala do pi radiano, a gente precisa lembrar do comprimento da circunferência, que é um dos temas que eu pedi para vocês pesquisarem daquela revisão semestral, que é o comprimento do círculo, ou seja, uma volta completa na circunferência, como que se calcula? Tem a fórmula lá que a gente fez, que é o 2πr. Nesse caso aqui, como o círculo tem o raio unitário, então no lugar daquele r eu vou colocar 1. Então vai ficar 2π vezes 1, 2π vezes 1, ou seja, tudo que eu multiplico por 1 vai dar essa qualquer coisa. Ou seja, o comprimento da circunferência, usando como escala de π radiano, é igual a 2π. 360 graus é igual a 2π. Então, já vou marcar o 0 e no lugar de 360 graus vou colocar 2π. Tá? É a mesma coisa, é um arco que a gente está medindo aí, que geralmente que fala, né? Bom, do outro lado, vou fazer a metade da circunferência, ou seja, metade seria 180 graus, na escala de π radiano seria a metade do 2π. Ou seja, metade dividir por 2, cancela o 2 com 2, somente o π. Né? Então, 180 graus é igual a π. 90 graus vai ser metade metade da metade, né? A metade do π. Como o π aí a gente não está usando um valor numérico, estamos usando a letra, então eu vou deixar indicado que é π sobre 2. É a mesma coisa que 90 graus. E o último, né, do último extremo lá, 270 graus, tá? Seria pegar o valor de 90 e somar 3 vezes, ou multiplicar por 3, né? A única coisa que dá para a gente fazer é multiplicar o π por 3 e o 2 a gente deixa indicado. Ou seja, 270 graus é a mesma coisa que 3π sobre 2. Esses daí são os principais, tá? Então, na escala de graus e na escala de π radianos. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu coloquei a tabela já com os valores trocados já na escala de π radiano e coloquei um gráfico da função seno. E aí você pode conferir também no GeoGebra, caso você se atrapalhe para fazer o do cosseno. E aí tenta fazer um rascunho, né? Repara que eu coloquei lá 0 grau, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E os valores que são correspondentes, igual a gente calculou lá, tá? E aí o gráfico ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo?
Então, começa no zero, que é zero, depois o π sobre 2 é 1, então ele sobe até o máximo, depois volta no π, que é igual a zero, o 3π sobre 2 menos 1 fica na parte negativa e depois volta no 2π. Então, esse é um esboço do gráfico da função trigonométrica. Aí vai ficar como lição de casa, para vocês poderem fazer o gráfico da função cosseno, ou relembrar, né? Porque é tema que vocês já estudaram em séries anteriores, tá? E uma coisa importante de observar, essa é a chamada de função senoide, né? A curva senoide. Por quê? Você vai perceber que quando eu comparo com zero, ela começa subindo o gráfico e depois desce, né? Na função cosseno, como uma complementa a outra, ela vai ter um formato contrário, né? Ou seja, quando você pensar na origem, né, no zero ali, no começo do gráfico, ela vai descer em vez de subir, né? Então ela tem alguns pontos coincidentes, mas na maior parte ela vai complementando uma a outra, tá? Bom, e a última função que nós vamos fazer vai ser a função logarítmica, aquela função que tem o log, né, o logaritmo para a gente poder calcular. Então, da maneira geral, é log de A x aí, tá? E esse A e esse x, o A é um número qualquer, e aí ele tem um comportamento. Repara que é bem parecido com a função exponencial, só que muda a curva ou formato, né? Ela é inversa à função exponencial, né? E geralmente quando a gente estuda os dois temas, a gente estuda um e depois o outro, um complementa o outro, mais ou menos como se fosse raiz e potência, né? Mais e menos, tem algumas coisas que complementam, né? São funções opostas, tá? Bom, vou abrir o GeoGebra aqui e vou criar os gráficos para vocês poderem analisar também. E depois a gente vai dar mais uma estudada no GeoGebra. Faz os registros dos gráficos aí, o rascunho, para vocês poderem relembrar, tá? A função para usar tanto ó, o seno e o cosseno também está aqui, né? Algumas outras funções a gente não vai usar, da tangente e tal, mas o log está aqui, ó, tá vendo? O log, tem um log da base 10, que é o logaritmo decimal, que nós não vamos usar, nós vamos usar essa daqui do log, tá vendo? Aí apareceu para você digitar a base e dentro do parênteses nós vamos digitar o x. Então nós vamos colocar 2, tá? Vou colocar 2 também e aqui o x. Então ele criou o gráfico, tá vendo? Da função, certo? E aí o formato dela é esta curva aqui. Por que que ela ficou crescente? É o mesmo padrão lá da função exponencial, né? Porque a base aqui do logaritmo, no caso aqui o a, é maior que 1, então tem esse formato. Já vou colocar a função decrescente para vocês poderem comparar lá com o rascunho que está lá no começo. Então eu vou colocar 1 sobre 2 também, tá? Colocando igual. E aí a gente vai analisando os gráficos aí, tá? Bom, e aí vou colocar o x aqui também. Aí a gente vai perceber que vai ter a curva decrescente, né? Eu vou até tirar essa daqui só para a gente poder ver aí, tá vendo? Então, mais ou menos o mesmo formato, passa pelo 1 também, só que perceba que no caso da função exponencial, ela passa pelo 1 no eixo de x, não é? No eixo de y. E a função logarítmica passa no eixo de x, tá vendo? Tem esses padrões aí e tal. Mas as curvas são complementares uma à outra, né? Opostas uma à outra, tá bom? Então é isso, tá? Faz o registro de todos os gráficos, os rascunhos, para vocês lembrarem, porque vai ter de todas as funções. E aí você tendo o registro, você consegue fazer com mais facilidade as questões da prova da AP, tá bom? Então, hoje foi uma aula mais conceitual. E aí, a próxima aula, na semana que vem, nós vamos postar alguns exercícios envolvendo esses temas de funções que nós retomamos, tá bom? Um abraço a todos, até!